Sabatina turística. Perguntas fáceis, respostas nem tanto. Bem, hoje estamos aqui em mais uma sabatina e temos para ser sabatinada pela Samara Camilotto e pelo Alan Wilson, a professora Ana Paula Espolon. Ana, seja muito bem-vinda. E eu começo te questionando. Resiliência te diz alguma coisa? Boa tarde, Suzana, Alan, Felipe, Samara, todos aí da UX. Parabéns por esse projeto. Resiliência, tem dito, Suzana, tem dito bastante coisa ultimamente. Não só por conta do impacto de vida que acho que todos nós sofremos nos últimos anos, não é? Pelos motivos que enfim, nem precisamos destacar, porque a pandemia passou a fazer parte das nossas vidas, né, de uma maneira que ninguém das nossas gerações conheceu anteriormente. Mas acho que os desdobramentos pessoais da pandemia, ou seja, como cada um de nós reagiu, individual e coletivamente, aos impactos de isolamento, de afastamento social, de medo que todos sentimos em relação à doença, acho que impôs a todos nós sermos resilientes, né? Revermos posturas, condutas de vida, relações pessoais, relações institucionais, relações profissionais. E as nossas avós usavam a metáfora do elástico esticado, né? Vamos esticando o elástico com muito cuidado sempre para ele não arrebentar. E eventualmente arrebenta, né? Arrebentava e continua geralmente arrebentando. na pior hora. Pois é. Eu confesso para você que, em termos semânticos, eu não gosto muito da palavra resiliência, porque ela carrega uma carga muito negativa, traz uma carga muito negativa, né? Você fala, fulano é resiliente. Nossa, significa que ele chegou ao extremo da exaustão, né? Da tolerância, de uma série de coisas e precisou suportar muito. Então, eu gosto mais da metáfora do elástico. Mas, sim, é uma palavra que eu entendo que fez muito parte da minha vida nos últimos anos e que acho que vai continuar fazendo parte das nossas vidas nos próximos, porque eu acho que ninguém sai desses 2 anos e meio, do mesmo jeito que entrou. Boa tarde a todas, Ana, Suzana, Samara. Professora, eu vou pedir então, por favor, para que você ligue agora a palavra resiliência com livre docência. O que te vem à mente? Felipe, Alan, desculpa, você sabe que eu vinha comentando com vocês, e tenho comentado com alguns colegas de profissão, eu me descredenciei do programa de mestrado nos últimos anos, por questões minhas, pessoais, né? Eu precisei redimensionar a minha vida, no sentido das atividades que eu desempenhava e da distribuição do tempo para realizá-las, né? Bem, e uma das escolhas que eu fiz foi me descredenciar do programa de pós-graduação. E lá na UF, nas federais, a gente não tem esse instituto da livre docência, né? Como a gente tem, por exemplo, na USP, na Estadual de São Paulo. Mas eu entendo esta fase da nossa vida como aquela fase em que, como professores, nós estamos efetivamente livres para estudarmos o que queremos, falarmos sobre o que queremos e interagirmos da melhor maneira possível com quem desejamos interagir. E acho isso muito relevante na vida de um profissional da área de educação. Ligar resiliência a isso não acho difícil, porque todas as vezes que a gente se relaciona com alguém, se a gente se relaciona, no meu entender, efetivamente e integralmente, implica abrir parte de muito que está em nós, de muito do que nós somos, em prol da abertura para o que o outro é, né? Porque se a gente vai se relacionar com o outro, a gente vai abrir a porta da gente, da nossa casa interior,
para ele entrar. E o outro nunca é como nós. O professor Leslie uma vez me fez, numa conversa informal, assim, uma pergunta que me inquietou para a vida inteira. Nós estávamos nos conhecendo pessoalmente em Londres, e ele falou, quem é você? E eu comecei a contar quem eu era, né? Eu sou a fulana, eu trabalho não sei aonde. Às vezes a gente nem fala o nosso sobrenome, né? Não fala eu sou a Suzana Gastal, fala eu sou a Suzana da UX, né? Então eu falava o meu sobrenome institucional, de onde eu tinha vindo, o que eu fazia, não sei o que. Aí ele me interrompeu, ele falou, não, vamos fazer diferente. O que não é você? O que é não ser você? E aquilo me derrubou, né? Me derrubou, porque é muito fácil falar quem a gente é, e é muito difícil falar quem a gente não é, né? Porque é negar aquilo, tudo que a gente acredita ser em função do lado B, né, da nossa existência. E quando a gente se relaciona com as outras pessoas, esse exercício de olhar o outro, de deixar ele fazer efetivamente parte da nossa vida, nos impõe resiliência. E a livre docência também nos impõe isso, sabe? Porque a livre docência, a condição de se sentir livre docente, livre para exercer a docência, né? Livre para falar, ensinar, pensar pelo caminho que eu, Ana Paula, julgar adequado. É um processo que eu acho que é perigoso, porque ele pode nos empoderar demais, né? No sentido de falar, eu posso o que eu quiser agora, eu posso tudo. Eu vou escolher orientar a Samara, mas não o Alan. Eu vou escolher conversar com a Suzana, mas não com a Malu, né? Vou publicar com a Márcia, mas não com a Luciane. E essa crença nem sempre ela é possível de virar realidade, né? Então, assim, eu sou livre para fazer o que quero, eu escolho os caminhos que eu vou trilhar, mas não, porque eu preciso perguntar para as outras pessoas se elas querem interagir comigo, conversar comigo, me ouvir, falar para mim, né? Então, o Instituto da Livre Docência, em que pese, num primeiro momento, me trazer a ideia de liberdade, de empoderamento, de uma capacidade que é quase que integralmente coordenada por mim mesma, por outro lado, me traz esse lado reverso, sabe? De falar assim, não, peraí, mas você continua interagindo com outras pessoas. E para interagir com outras pessoas, talvez muitas vezes o seu elástico tenha que ser esticado, né? Talvez muitas vezes você tenha que tolerar algumas coisas, suportar algumas coisas que originalmente não eram parte do seu plano, né, de vida ou profissional. Ana, a bola ficou picando. Quem a Ana não é? Suzana, eu não sou corajosa. Eu sempre me acreditei corajosa, mas eu hoje sei mesmo que eu não sou corajosa. Eu tenho muito medo de por exemplo, escrever, né? Eu estou falando isso porque eu sei que nós já tivemos essa conversa em algum momento, até eu e Samara, uma vez, lá no grupo da Márcia, né, Samara? Não sei se você se lembra. Eu tenho, por exemplo, hoje muito medo de escrever, né? Como pesquisadora, como professora, nós somos formadores de opinião, né? A gente não tem um pingo de controle sobre para onde vão os nossos textos, sobre para onde vão as nossas falas. Ao mesmo tempo em que, por conta de toda a experiência que a gente traz, advinda do nosso processo de formação profissional e as nossas histórias de vida, sim, a gente precisa assumir a responsabilidade de falar sobre determinados temas, de provocar determinadas discussões, né? A produção acadêmica, ela não é uma produção solitária, ao contrário do que a gente pensa. A gente escreve um texto individual e publica individualmente, mas ele vai ser lido, e a partir do momento que ele é lido, eu dou a todo mundo a oportunidade de questioná-lo, né? Então,
por exemplo, eu tenho aprendido que eu não sou corajosa, né? Eu tenho cada vez mais cuidado com o que eu escrevo e mais cuidado com as opiniões profissionais que eu dou. Na minha área específica mesmo, que por mais que eu seja, me sinta capacitada para andar por essa seara da hospitalidade, imagina, né? A hospitalidade é um tema tão grande, ancestral, transdisciplinar, né? Tão enorme, enorme. Então, de repente, eu me vejo com pés atrás, assim. O que mais eu não sou? Ixi, eu não sou tanta coisa. Eu não tenho ideia da minha pequenez, assim, em relação ao mundo. Eu não sou, cada vez mais, eu não sou definitiva a respeito das minhas opiniões, né? Que eu fui muito quando adolescente, jovem, mesmo no início da adultice. Hoje eu não bato martelo em opiniões, sabe? Eu tenho plena consciência de que elas podem mudar amanhã em função de algo muito maior do que eu. Então, eu não sou mais definitiva. Puxa, não sei. Vou te dizer que eu não respondi para o Lashley, né, há décadas, quando ele me fez essa pergunta. Eu só respondi quem eu era. Quem eu era, eu não respondi. Talvez essa seja a primeira tentativa de resposta minha, viu, Suzana? Boa tarde, então. Boa tarde, Ana, Suzana, Alan, Felipe. Pegando, então, né, Ana, puxando um pouquinho da tua fala, e aí, então, tu começa a falar, né, esse exercício de livre docência, estudar o que queremos, falar o que queremos, com quem queremos. E aí vem a minha pergunta, né, o que tu queres estudar hoje, com quem, né, tu queres dialogar hoje. E aí também, né, já vou aproveitar esse lado B, né, do que não é. Por que nós estudamos hospitalidade? Por que nós não estudamos hostilidade ou inhospitalidade? Né? Qual é o lado B da hospitalidade e por que temos um lado A, um lado B, né? Se temos. Bem, querida Samara, adoro quando alguém me tira do conforto da minha cadeira. Nosso mote é perguntas fáceis, respostas não tanto. Bom, conseguiram, acabaram de conseguir. Acredito que tenha conseguido com as outras pessoas também, mas comigo garanto que conseguiram. Bom, Samara, te confesso que eu demorei muito tempo para me reconhecer na posição de livre docente, independente de título formal concedido por instituição, né? Eu estou olhando para mim no espelho, dizendo que sim, eu me reconheço uma professora que está capacitada para falar sobre hospitalidade pela vertente que quiser, né? Eu acho que eu já não quero dizer com isso, eu sei tudo sobre hospitalidade, ninguém sabe nada sobre nada, né? Mas para mim já são claros os caminhos que eu devo seguir para poder continuar falando de hospitalidade. Eu sei o que eu devo ler, eu sei as pessoas com quem eu devo conversar, eu sei as coisas que eu devo observar, né? E esse tema da hospitalidade, que é o que eu quero que me acompanhe pela vida toda, até o final, ele chegou de uma maneira clara e me colocou nesta posição de uma maneira clara, com a ajuda de algumas pessoas, né? A professora Cláudia Moraes, um dia conversando comigo, falando sobre hospitalidade, nós falávamos sobre o professor Luiz Otávio, e ela, ao final da conversa, ela me deu uma bronca, assim, uma chamada, sabe aquela chamada de amiga? E ela falou assim, Ana, é o seguinte, toma o teu lugar, para de negar o que é teu, o que caiu no seu colo, né, o que faz parte da sua vida, o que ronda os seus estudos. Eu estava no doutorado, na arquitetura, eu tratava hotelaria, né, pela vertente dos estudos urbanos, continuo tratando, continua sendo uma paixão, mas a hospitalidade é uma paixão maior, né? E foi a Cláudia que me fez esse primeiro chamado. Aí depois eu vim a conhecer pessoalmente o Luiz, eu demorei muito tempo para conhecer o Luiz pessoalmente, depois o Lashley,
depois uma série de pessoas que foram inspiração para mim, e aí eu estou dizendo, já respondendo com quem eu quero falar, né, com quem eu acho que eu devo interagir, mas não é só pela competência, não, é pelas pessoas que são, sabe? E aí depois veio Márcia, veio Luciane, veio Leandro, veio Benjamin Boudou, que é um pesquisador francês super jovem, que eu admiro a beça. Veio a Sheila Gmoni, que é uma menina interessantíssima. A Alison Phipps, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. E você me perguntou, né, por que estudar hospitalidade, o que eu quero estudar, o que eu quero fazer, e por que a gente não estuda hostilidade. Nos últimos 5 anos, em decorrência enfim, do caminho que a minha vida pessoal tomou, e por consequência da correção de rota, digamos, da vida profissional, esse lado B da vida começou a me incomodar, né? Começou a me incomodar profundamente o fato de nós, nos cursos de turismo, hotelaria e gastronomia, estudarmos a cozinha gourmet, a hotelaria de luxo, e os safaris, os cruzeiros, né, os programas de turismo para a classe A gargalhada, aquela que não faz conta, né? E não estudar a fome, não estudar a miséria, não estudar migrações forçadas, né? Assim, eu estudo migrações voluntárias, quem viaja porque quer, porque tem dinheiro e porque pode pagar. As forçadas, não. Isso daí deixa lá para o pessoal do direito, das relações internacionais, para outras pessoas pensarem. A gastronomia é que mais me incomoda no nosso universo da hospitalidade, né? A gente não estudar fome, a gente não falar de reaproveitamento de alimentos, de redistribuição de alimentos, de recursos, de tudo isso. E na hospitalidade especificamente, passou a me incomodar demais o quanto nós somos capazes, e eu sou de uma geração que formou as primeiras turmas dos cursos superiores de hotelaria, né? Eu fui a 5ª turma do curso superior de hotelaria do Senac, naquela época só havia Senac São Paulo, Renascença e Castelli, né? Escola do professor Castelli, não havia quase nada além disso, senão cursos técnicos, né, Suzana? Espalhados pelo país. Então, eu sou das primeiras gerações que estudaram hotelaria. E eu nunca vi a palavra hospitalidade em sala de aula, Samara. Nunca. Né? Eu fui aprender o que é hospitalidade quando eu já estava no doutorado. E nunca eu tive uma aula de alimentos e bebidas, com toda a honra aos meus professores de alimentos e bebidas, que foram incríveis, incríveis. Ronaldo Barreto, Aristides Pacheco, gente que deixou sua marca de uma maneira muito afetuosa na sala de aula. Mas eu nunca estudei a fome, né? E especificamente, como eu vinha dizendo, na área de hospedagem, é uma geração que se tornou extremamente hábil em capacitar as cidades para receber visitantes e hospedá-los com pompa e circunstância, do hotel mais simples ao mais luxuoso. Eu trabalhei na área de desenvolvimento, eu viajei esse país inteiro desenvolvendo projetos para novos hotéis. Fiz hotéis Unique, né? Vários projetos de hotéis de destaque que estão no mercado. E nunca eu, como profissional, fui preparada, ou os meus olhos se deixaram atrair, culpa minha também, né? Falta de sensibilidade minha também. Para olhar do lado e falar, poxa, mas tá cheio de morador de rua sem onde pernoitar. Eu detesto, inclusive, essa expressão morador de rua, porque mora quem tem casa, sabe? Acho de uma crueldade sem precedentes chamar essas pessoas de moradores de rua, como se eles tivessem um arremedo de casa. Não tem.
Então, eu gostaria muito de seguir essa seara. Acho que muitos de nós, essa é uma impressão, assim, que muitos de nós que estamos há um bom tempo na área de turismo, lazer e hospitalidade, estamos sendo provocados para sair das nossas paredes, das nossas caixinhas, e olhar para um mundo maior. Né? A gente começa a falar disso tudo com algum cuidado ainda, mas eu acho que ainda de uma maneira muito, muito tímida, né? Então, falar de lazer como recurso humano, né? Como direito fundamental, a área de lazer é primordial nisso, mas comer e morar são direitos fundamentais, e a gente só está olhando para uma parcela, né, de quem precisa de alojamento temporário e de um prato de comida. Então, isso é o que se eu tiver que se dizer assim, Ana, como é que você quer envelhecer? Eu quero envelhecer pensando nessas coisas. Eu não sei se eu terei oportunidade de falar sobre isso, de estudar isso efetivamente, mas na minha cabeça eu quero que continue. Então, eu por exemplo, não compro mais livros de turismo e hotelaria só, porque eu acho que essas questões, elas estão em áreas mais abrangentes com as quais a gente precisa conversar. Então, eu preciso ler nas relações internacionais, no direito, na psicologia. Eu preciso escapar disso. Né? E eu acho, Suzana me corrige se eu falar uma grande bobagem, mas eu acho que a gente tem um grupo de pesquisadores já bastante tarimbado e com condições de ter uma voz muito importante, inclusive nas interações com essas outras áreas. Concordo. Alan? São duas perguntas. Vamos fazer uma primeiro. Desafios, tá, Ana? Assim, sobre migrações forçadas, né? Eu vi o teu trabalho no projeto do Minhocão, né? Um acompanhamento ali que, inclusive, na lei, né? Vindo com todo o trajeto dele, enfim. Da Laís. Trabalho da Laís. Sim. Desde a época que foi criado e o porquê. E eu vi ali um grande desafio, né, Ana? Em 2019 foi anunciado o projeto de um parque, né, sobre o elevado. E, enfim, só posicionar aqui, né, para a rádio, que é o elevado Minhocão, né, um ícone em São Paulo. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, especificamente, sobre o projeto do parque e os desafios ali de você impedir, enfim, migrações forçadas, enfim. Na minha cabeça, Alan, um grande desafio é exatamente a gente falar das vulnerabilidades em geral, né? A migração forçada, ela está num contexto humanitário maior, que é a fome, a dificuldade de ter uma vida digna, né? E aí você, diante dessa dificuldade, aqui não dá mais, eu vou para outro lugar. Então, assim, a guerra é uma situação, a fome é uma situação, mas a falta de produção de comida é uma situação, mas a fome e a busca por dignidade, casa é dignidade, né, gente? São questões muito maiores que afligem a humanidade desde sempre. Não sou eu que vou resolver isso, não é você, não é a Suzana, mas eu vejo como um desafio ainda uma coisa que eu ouço falar desde que eu entrei na faculdade, que é a interação entre a universidade e o poder público, né? E o empresariado de uma maneira geral, são essas três partes. Por quê? A gente tem tanta gente boa pensando assuntos relevantes, o da migração forçada é um deles. A gente tem tanta gente boa na universidade, capaz de pensar soluções para os espaços urbanos. Suzana é uma mulher que estuda espaços urbanos, ela sabe disso. Né? Vamos continuar no caso de São Paulo. São Paulo tem uma política migratória bem construída no governo do Haddad, se não me engano. Ela tem uma política de concessão, uma política de acolhimento social genérica, né, que busca suporte a essas pessoas na busca por trabalho, por moradia, por abrir uma conta bancária, fazer uso do SUS e etc.
mas também de concessão de alojamento temporário nos CRAs, né, nos Centros de Referência e Apoio ao Imigrante. E nós também temos uma política nacional que começou a ser estruturada em 2009, que é o Plano Nacional de Assistência e Desenvolvimento Social, que já define ou caracteriza ou qualifica as diferentes populações vulneráveis do nosso país. Porque criança é diferente de idoso, que é diferente do homem que está na rua sozinho, que é diferente do homem que está com a sua família na rua. E tem o drogado, tem as prostitutas, são diversos subgrupos, né, de vulnerabilidade, e a gente já tem uma política nacional que os caracteriza, que os qualifica e consegue, inclusive, identificar quais são demandas específicas de cada um desses grupos. Porque existem as demandas gerais comuns, né, que todos eles têm, mas existem demandas que são muito específicas. Por exemplo, a necessidade das mulheres de rua, que passa pela busca de poder ter um saquinho de absorventes todo mês para fazer uso dele, né? Parece uma bobagem, mas se a gente não olha para as especificidades dos vulneráveis, a gente percebe, pode passar por cima de uma questão como essa, que para as mulheres é essencial, é fundamental, né? Então não dá para olhar para todo mundo como se fosse um grande grupo com as mesmas demandas, não dá. No caso agora tem grupos trabalhando com banho solidário. Isso. Esses tempos eu fiz, e eles sempre estavam pedindo doação daqueles kits de hotel, que a gente sempre tem em casa, os tachezinhos e tudo, e o pessoal estava pedindo doação. E a gente guarda em casa como souvenir, né? Para falar que foi no hotel, aquele bom recurso do marketing, né? Vim e comprei a camiseta. A gente pega o souvenir do hotel para isso, para mostrar para os amigos que esteve naquele hotel. Enquanto o outro na rua podia fazer uso daquilo num banho. Esse é um dos meus desafios que eu tenho procurado cumprir, Alan. Não sei se tenho conseguido, mas tenho tentado. Fazer com que os trabalhos de conclusão de curso sejam cada vez mais pesquisas aplicadas. Né? Eu digo sempre para os meus orientandos isso. Eu gosto muito de desafiá-los a, no final, quando tem um relatório pronto, entregar esse relatório para alguém. Já você acabou de fazer isso? Então, para quem que você pode entregar isso? Professor, eu posso entregar para a subprefeitura do centro que está estudando a questão da criação do Parque Minhocão, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu atendo lá nas justificativas, né? Eu tenho a minha justificativa pessoal para fazer esse TCC, eu atendo a necessidade de alimentar a biblioteca do meu curso na minha faculdade, mas e depois? Eu faço o quê com esse volume? Né? Então, no TCC, eu tenho tido esse discurso, assim, pensa no teu TCC como um volume, um trabalho, que ao final você possa bater lá na porta de alguém e falar, olha, eu fiz isso aqui, eu deixar uma cópia aqui para, se eventualmente puder ajudar vocês em alguma coisa. Foi esse o sentido do TCC da Laís, que é esse que você citou. No ano passado, eu fiz um na UF muito legal também, que era um estudo sobre a perspectiva da atuação do profissional de hotelaria em sistema prisional. Né? Assim, poxa, eu me formo em hotelaria, eu sei, entendo um monte de coisa aqui de governança, de alimentação, de alojamento. Como que o profissional poderia contribuir? Será que eu posso contribuir no sistema prisional? Eu estou preparado para isso? E, inclusive, esse TCC de uma aluna chamada Jamile, ao final chegou a essa conclusão, olha, tecnicamente sim, mas não teria como um profissional de hotelaria entrar para intervir tecnicamente no sistema prisional, como hoteleiro, sem que ele não tivesse um preparo que viesse dos cursos de psicologia também. Né? Porque o que se vê é muito impactante, a maneira de lidar com as pessoas pede cuidado, e não é o curso de hotelaria que entende isso. Mas aí eu consigo, através de um TCC de graduação, identificar, olha, consigo chegar agora no Instituto de Psicologia da UF e falar, escuta, que 3 ou 4 disciplinas que vocês podem abrir para aluno especial de hotelaria? Entenderam? Acho que a gente tem esse caminho, essa obrigação na universidade. Eu sou favorável à criação do Parque Minhocão,
né? O Parque Minhocão, ele é usado, o Minhocão, né? O elevado, ele é usado na parte de baixo por populações vulneráveis, como acontece em todas as grandes cidades, né? E o que se fala é da conversão da pista de rolamento, da parte de cima do elevado, de longa velocidade, para parque. O que significaria abolir o trânsito de carros e dar àquela pista de rolamento um tratamento qualquer. Qual é o mais adequado? Aí não cabe a nós exatamente, ou somente discutir, né? É um estudo urbano, mas a gente tem o Highline de Nova York, que tem uma configuração, a gente tem em Paris uma outra coisa, o Promenade Plantée, que tem outra configuração. A configuração mais interessante, ela precisa ser urbanisticamente estudada, né? Se a relação da transformação do elevado em parque com a população vulnerável é positiva ou negativa, vai depender desta configuração. E eu acho realmente que o que a gente não conseguiu ainda é ter voz no poder público, né? Esses estudos, esse da Laís e outras 3 ou 4 publicações de Ampture, inclusive, né? 2 delas são, inclusive, apenas um resumo expandido. Eu nunca publiquei o texto completo. São textos que poderiam estar sendo trabalhados dentro de uma Assembleia Legislativa de São Paulo, dentro da Câmara dos Vereadores, porque, assim, uma das coisas que eu venho me convencendo, e aí são impressões minhas, né, é uma opinião muito individual, muito personalista, eu acho que a gente já insistiu pra caramba com poderes executivos, sabe? A gente já bateu demais na porta do poder executivo para falar, olha, conta com a gente que a gente sabe fazer. Governos, prefeituras e governo federal. Mas, na minha cabeça, o poder mais poderoso ao qual a gente pode se aliar é o legislativo. Ele constrói as leis. E dentro das câmaras legislativas e das câmaras de vereadores, estão pessoas com poder constituído para criar comissões especiais para discutir determinados assuntos. A Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, tem 18 comissões permanentes, uma delas de direitos humanos, direitos à pessoa humana, onde a gente podia encaixar todos esses estudos de hospitalidade e vulnerabilidade, e tem também gestão metropolitana, ou gestão de espaços urbanos e etc. E eles podem constituir dezenas de comissões especiais, 3 por vez, se não me engano, ou 2 por vez, se não me engano, mas é uma capacidade contínua de constituição. E dentro dessas comissões, eles podem promover estudos e, inclusive, conosco, como cidadãos, como especialistas, como pesquisadores, para ajudá-los a trabalhar aquele determinado assunto. E aquilo, sim, pode ganhar força de lei. Então, é o caminho que a gente tem para escapar das políticas governamentais e alcançar as estatais, talvez, né? Mas eu não vejo esses canais abertos. Eu acho que, quero destacar aqui, eu acho que o Alexandre Panosso tem tido, à frente da Ampture, um trabalho importantíssimo de nos aproximar do poder legislativo. Né? Acho que é uma abertura que a gente nunca teve, se não eventualmente para emendas parlamentares de projetos, etc., mas para interlocução, no sentido de nos colocar na posição de poder colaborar com a legislatura, eu acho que nunca tivemos como começamos a ter agora. Bem, o nosso tempo está se esgotando, né? Eu queria fazer mais uma repassada, então, primeiro a Samara, depois o Alan. Infelizmente, o tempo ruge e a nossa Sapucaí não é muito grande. Samara. Sim. Ana, então, né, também puxando da tua fala, então eu vou fazer 2 perguntas bem simplesinhas. Hospitalidade é um ato político? Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, sim. Tá. E caridade é hospitalidade? Quando travestida de responsabilidade e comprometimento, sim.
caridade como um gesto de autorretrato, né? Para dizer que foi feita, não. Ela será hospitalidade, na minha opinião, quando estiver travestida de comprometimento e responsabilidade, acima de tudo. Ana, obrigado. Obrigado, Suzana, Samara. Ana, marketing e hospitalidade. O marketing atrapalha a hospitalidade? Puxa, a gente não tinha combinado essa pergunta, né? Nenhuma outra. Se o marketing atrapalha a hospitalidade, eu não sei se marketing, eu vou responder em termos mais genéricos. Hospitalidade, nos últimos anos, junto com, a Suzana vai rir, mobilidade, sustentabilidade, E outras dades. et al, né? É uma palavra da moda, né? Eu vi dizendo assim, antigamente faltava professor de hospitalidade, hoje todo mundo dá aula de hospitalidade. É como se fosse simples entrar na frente de um grupo de alunos numa sala de aula e falar desse tema. Eu não acho simples, né? Eu acho dificílimo. Então, neste sentido, ser uma palavra da moda, a palavra ter sido alçada a uma palavra da moda, atrapalha muitíssimo a compreensão da noção de hospitalidade, da ideia de hospitalidade. Eu não gosto nem de falar em conceito de hospitalidade, porque eu acho impossível conceituar hospitalidade à medida que, na minha cabeça, a noção de hospitalidade está associada ao tempo e ao espaço. Ela varia de cultura para cultura e de época para época. Então, é impossível dizer que hospitalidade é. Né? Então, a ideia que se tem de hospitalidade, a noção que se tem de hospitalidade, que nós devemos ter responsavelmente, é muito atrapalhada com o modismo semântico que foi criado nos últimos anos. E eu vou me permitir uma última pergunta. Nós publicamos, mês passado, um número especial da Roda dos Ventos sobre hospitalidade, que o Leandro organizou. E no texto de abertura, ele propõe que, além da escola anglo-saxã, aí da escola francesa, que hoje já haveria uma escola brasileira de hospitalidade. O que te parece essa posição? Bom, eu e o Leandro concordamos, a gente já havia falado sobre isso num texto que escrevemos juntos para a revista Turismo e Desenvolvimento de Aveiro, em 2016 ou 2017, se não me engano. Eu, pessoalmente, individualmente, não gosto desta classificação escolas, né? Para mim, são comunidades de pesquisadores, né? Porque quando a gente fala escola inglesa de hospitalidade, é como se a gente quisesse circunscrever isso à Grã-Bretanha ou aos Estados Unidos. E não, é uma comunidade de pesquisadores que fala inglês, né? Angloparlantes em espanhol, mas que está espalhada no mundo inteiro. Assim como a nossa escola brasileira, se ela for vista como comunidade de língua portuguesa, ela inclui a Isabel, que está em Portugal, né? E não teríamos quase que uma comunidade francesa, porque esses pesquisadores franceses envolvidos com hospitalidade, eles sempre estiveram espalhados pelo mundo, e inclusive pesquisando de maneira muito dissociada, é uma característica da escola francesa, entre aspas, né? Então, eu não concordo com a expressão escola, eu já várias vezes escrevi que não gosto disso, mas isso é muito pessoal. E neste texto com o Leandro, e também no meu trabalho de pós-doutorado, realizado na USP em 2015, sob supervisão do Alexandre Panosso, nós vimos em sistema, a partir do uso de um software de gestão de redes sociais,
que efetivamente a comunidade de língua portuguesa dedicada aos estudos de hospitalidade é infinitamente maior em termos quantitativos e altamente relevante em termos qualitativos, destacando a Embi Morumbi como berço, né, porque foi o primeiro programa, e de lá sai uma produção científica de estudos aplicados gigantesca, né, e na sequência a UX, quando o programa adota, né, a hospitalidade no tema, e de fato esse assunto começa a ser estudado aí mais fortemente do que era nos anos anteriores, né. E a revista Hospitalidade tem, sem dúvida, né, enquanto núcleo de estudos direcionados para esse tema, uma relevância absurda, né, em que pese haver textos relevantes do tema de hospitalidade distribuídos pelas outras 14, 15 revistas brasileiras. Eu não tenho dúvida, eu concordo com o Leandro, a fala dele só endossa uma impressão que nós já vínhamos compartilhando em anos anteriores. E eu acho que a nossa escola brasileira tem 2 pontos muito fortes que jamais serão igualados pelas outras duas, pelas comunidades de língua francesa e de língua inglesa. Nós lemos em francês e inglês, bem ou mal, né? Nós somos, nesse quesito, muito audaciosos, muito ousados. A gente lê em outro idioma, a gente escreve em outro idioma, e a gente discute produção científica sobre hospitalidade derivada de outros idiomas. Eles não fazem isso, né? A gente tem um único texto escrito pela Alison Morrison em 2018, em que ela reconhece, olha, tem aqui um grupo de pesquisadores de língua portuguesa importante, que pena que nós não falamos inglês e não os conhecemos mais a fundo, né? Depois de conhecer aquela edição da Hospitality Management, em parceria com a revista Hospitalidade, edição de maio de 2015, que eu editei, e que teve o mesmo conteúdo aqui em português e lá em inglês, né? Foi a primeira vez que a gente teve um número inédito em 2 revistas ao mesmo tempo. Só posso concordar com o Leandro. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é que nós estamos repetindo os mesmos erros que nós criticamos nos nossos antecessores, eu vou dizer assim, né? A nossa geração foi uma geração que criticou muito a produção individual e que bradou numa voz muito alta o seguinte: nós temos que trabalhar juntos, nós temos que trabalhar juntos, nós temos que trabalhar em rede. E eu vejo que o grupo dedicado à hospitalidade não faz isso, né? É uma visão, de novo, individual, minha, mas eu acho que carecemos da disponibilidade para o trabalho em rede efetivamente. Eu acho, por exemplo, inadmissível que pessoas que estudam hospitalidade não conversem entre si. Não conversem, porque nós defendemos uma categoria chamada hospitalidade acadêmica. Se nós não a praticamos, eu vejo que existe alguma coisa de errado nisso. A resolvermos esses 2 problemas, dizer, aprendermos a trabalhar em rede e continuarmos fortalecendo a nossa capacidade de andar nos outros grupos de igual para igual, o que significa continuar estudando inglês, continuar estudando francês e nos esforçarmos pelo diálogo com esses outros grupos, eu acho que nós somos imbatíveis no tema da hospitalidade. Eu acho que o tema da hospitalidade na comunidade de pesquisa do Brasil é um dos que mais nos fortalece no cenário internacional, pelo menos em termos de potencialidade. Ótimo, grandes ideias, uma mulher maravilhosa, e realmente foi um prazer conhecer um pouco mais da Ana, né? No seu verso e reverso. Eu que agradeço, Suzana, agradeço muito, foi muito legal, desejo muito sucesso ao projeto. Vamos lá, agradeço também ao Alan e à Samara. Então, obrigada a todos e até o próximo.
Você ouviu o podcast Sabatina Turística, uma produção da revista Rosa dos Ventos, Turismo e Hospitalidade, que busca promover a divulgação científica. Este projeto tem a coordenação de Suzana Gastal e colaboração de Matheus Vitor Tadiotto, Felipe Zaltron de Sá, Carlos Rames e Alan Minzon.